Olá, aqui quem fala é Bruno Ezivac e Josisca, e hoje nós vamos falar sobre a matriz de controle. Fiquem conosco. Não perca. Pois então, o que seria basicamente a matriz de controle? A matriz de controle ela é um programa feito de forma frequencial e vibracional, na qual eles conseguem trazer programações de medo, de controle, de sobrevivência e de aviltamento da matéria através de diversos agentes, né? A matriz de controle, como o próprio nome já diz, tem por critério trazer uma população inteira sobre o controle de uma única liderança. Essa liderança, ela hoje atua na Terra e basicamente eles fazem isso sempre em segredo para que nunca se tenha a quem recorrer sobre a responsabilidade dos atos e as coisas que acontecem aqui na Terra, né? Nós vamos falar hoje sobre alguns agentes da matriz de controle, então fiquem ligados aí. Então, gente, a matriz de controle hoje ela é basicamente uma administração mundial, onde existem seres que cuidam dessa administração, e é uma prisão frequencial, vibracional, para que nós estejamos sempre sob controle, fazendo as coisas que eles querem, de acordo com como eles querem, da forma que eles querem, como eles querem. Essa é a grande verdade sobre a matriz de controle. Quanto menos espiritualidade uma pessoa aqui encarnada tiver, melhor, né? Mais alicerçada na matéria, melhor ainda, e mais dependente desse sistema, melhor ainda. Junto a essa questão e a esse fato, existem alguns agentes matrixianos que a gente vai falar agora na sequência. Vamos falar agora de um dos agentes da matriz de controle, que você nem imagina o que está colocando para dentro do teu organismo, achando que está se alimentando, está nutrindo as suas células, moléculas, mitocôndrias, e na verdade tu só está ficando com a barriga estufada, desnutrido, cansado, sem entusiasmo, comandado, sendo manada, sendo gado, como a gente escuta aí nas redes sociais, porque tua alimentação está enfraquecida. Tu vai lá no mercado, compra um monte de pacotinho, coisas que são a base de nanotecnologia, alimentos que te deixam controlados, a sua mente sendo controlada, o seu raciocínio. O inconsciente coletivo comandado pela alimentação. É possível sim. Então vamos falar de outro agente da Matrix, que é a indústria farmacêutica, a drogaria. Sim, a drogaria ela é feita para remediar, porque a família Rockefeller, né, ela aboliu, ela demonizou, que é uma palavra que eu costumo usar, a medicina natural, fitoterapia, o sol, né? Tantos hospitais que antigamente tomava banho de sol, hoje são paredes de concreto. Tomava-se também, olha que interessante, em canecas de cobre. Então, várias coisas que se a gente for colocar aqui, tu vai te dar conta que está sendo manipulado para te não morrer, não é intuito nos matar, é nos deixar doentes, refém dessa indústria farmacêutica, onde é um paliativo, é amenizar os sintomas. É uma indústria da doença, se a gente olhar bem de frente para isso, porque tu acha que se eles trouxessem a resolutiva, a solução para a pressão alta, como iria ficar, né? Então é uma indústria que te controla, e esses são um dos agentes da matriz de controle, a indústria farmacêutica. E por essa você não esperava. Essa vai tocar lá no âmago da questão. As novelas, os telejornais, aquelas notícias bombásticas, as mídias sociais e imprensa mundial. É a indústria do medo. Eles querem te condicionar a todo momento a ter medo. A pergunta é:
Mas Josi, por que informam que vai ter temporais, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer e a gente vai se precaver. É um medo natural, mas aquele medo, aquela tela que escorre sangue é para deixar tua frequência baixa. Então tu vai almoçar vendo o quê? Nós somos aqui do Sul, né? Jornal do Almoço. Também tinha Mota, não sei se ainda tem Mota. Escorre o sangue para te já começar o dia, para te começar ali a parte da tarde com a energia baixa, porque sua energia baixa, tu emitindo medo, tu tá alimentando esses nos quais a gente vai trazer aqui no canal, esses caras, né? Esses seres negativados. Então a mídia social, ela ensina, ela traz um condicionamento para te pensar daquela forma. Novelas trazendo conceitos. Então tu é educado, tu é programado com essas mídias. Pastores, programas, professores, políticos, ali na sua telinha, te ensinando como tu tem que pensar. E aí eles trazem a briga ainda, direita e esquerda, para quê? Para nos desassociar. Então, e muitos deles almoçam juntos e tomam café juntos. Então é bem polêmico esse canal, porque ele traz a verdade por detrás das telas, das mídias sociais, aonde tu te programa a pensar daquela forma. Fique ligado que agora vai ficar bom. Então, falei para você que ia ficar bom, agora vai apertar o cerco. Bom, vou começando a falar de mim, eu gosto bastante disso. As fofocas quânticas a gente vai fazer, mas vamos falar da gente. Eu comecei nessas doutrinas, passei pelos javênicos, né, os javés, testemunho de Jeová, os cadeados, os condicionamentos, os dogmas que te aprisionam, Igreja Católica, tudo que tem por detrás daquele Vaticano, onde coordena toda essa massa. E como é que eles te coordenam? Porque tu é pecador. Tu é o fruto do pecado, então eles já te diminuem. Eles querem o ser humano envergonhado. Vai lá na tabela Hawkins, é isso, né? E verifica a frequência que é essa emoção de vergonha, medo e culpa. Até a raiva e o orgulho estão acima, para te ter noção disso. Na Igreja Católica, tu já sai sendo batizado e precisando de testemunhas, porque teu pai e tua mãe não adianta, que são pecadores, então precisa de testemunhas. Então, tu já chega aqui com pactos e acordos preso nesses dogmas de medo. Então, tu é um ser já condicionado desde que tu sai da barriga da tua mãe. Então nós vamos falar agora, esse vídeo ele é bem delicado, eu sei que tem bastante gente que estuda, né, o hermetismo, a gnoses. Nós vamos falar de um tema que já é bastante conhecido aqui, mas a gente quer tocar nesse assunto. Eu e o Bruno Zivac. Vou falar um pouco e depois ele vai trazer para vocês também para abrir, clarear um pouco aí os conceitos que a gente tem sobre esse Deus. Para que Deus tu reza? Qual Deus que tu reza? Porque esse que criou nós, ou os deuses que nos criaram, nos fizeram, como é que se diz? Necrófilos, né? Nós comemos bichos mortos. Nós vivemos em um sistema bélico. Nós dizemos assim também, teve um acidente de carro, né? Sobreviveu eu, meu marido, minha filha, mas morreu 15. E a gente diz como? Graças a Deus, eu sobrevivi. Pois é, apresento para vocês o Demiurgo. Ele se empoderou, se apoderou de toda a inteligência dele, porque ele é bem inteligente, e tomou o lugar desse criador de tudo que há, da fonte amantíssima, que depois a gente detalha mais, mas a gente quer falar sobre esse Deus vingativo, que quer que tu ofereça o teu filho, né? Ah, então eu vi agora que tu é de fé, então me dá aquele carneirinho.
derramamento de sangue. Um Deus que para o povo dele escolhido, né, que era os hebreus, seja qual for, que a gente pode trazer à tona aqui, vocês são os escolhidos, então agora tu segue e mata todos, até os de colo, até os de peito. O que eu estou falando aqui? Das escrituras sagradas. Então esse Deus demiurgo, ele prega essa competição, essa palavra bem interessante que o Bruno costuma usar nos vídeos, né? Dicotomia entre tu ser devoto a ele para te ter as coisas, e sim, ele te traz as coisas. Como eu falei para vocês antes, eu já vim dessa linhagem, né? Fui muitos anos, mais de 15 anos, testemunha de Jeová, batizada, de fazer serviço de campo. Quem foi TJ sabe do que eu estou falando. Também já fui, né, de loja, da maçonaria. Tudo a favor desse demiurgo, mas calmem, eu não estou dizendo aqui que não faz parte. Muitas pessoas precisam talvez passar por isso, assim como eu passei para eu chegar aqui hoje e estar falando com vocês. Então esse Deus vingativo, esse Deus controlador, esse Deus raivoso, esse Deus ciumento, a gente talvez fale aqui detalhadamente, mas só para te entender, começa tudo assim, com essa história da Eva comendo maçã, ou será que ela tomou uma beberagem lá e ela expandiu e ela entendeu que a gente precisa ter autonomia para a gente tomar nossas decisões, porque senão a gente vai continuar como Deus de Moisés. Mas e o que Jesus trouxe, já que não era olho por olho e dente por dente? Qual foi a filosofia de Jesus? O que tu tem que trazer para nós, Bruno Esivac? Pois é, o demiurgo, o superior dos arcontes, ele basicamente coordena essas 7 inteligências. Para mim são tudo reptiliano. Para mim esses caras não têm essas formas como colocam aqui. Para mim é tudo reptiliano. Para mim são generais reptilianos ou draconianos que coordenam a matriz de controle como ela realmente é. Eu não consigo acreditar que sejam entidades de outro, anjos caídos, seja lá o que for. Para mim eles se transvestem de outras formas e de outras coisas para dizer que são outras coisas que não são eles. Para mim esses caras são tudo reptiliano, draconiano, fazendo esse trabalho. Sendo assim, agora vamos falar um pouquinho sobre essa doutrina sobre o Deus, né, do Antigo Testamento, que com toda certeza eu acredito que não seja o mesmo Deus criador, né, que criou todo o cosmos e o espaço-tempo. Né? Talvez para quem você reza não seja exatamente a expressão divina na qual acredita diante de quem esteja aqui. Né? Um Deus que pede sangue é vingativo, mandão, um impostor, né, da história humana que controla a sua morada pelo medo e a sua glória é a obediência cega. Para mim não é o Deus real, não é o mesmo Deus que trouxe o fractal de Micá ou de Jesus Cristo, né, que veio trazer aí outras mensagens que não são essas. Né? De longe não é o Pai de Cristo, mas sim o construtor, né, de uma prisão, pelo menos em nosso hemisfério de controle local, que é o nosso hemisfério ocidental. Pois eu acredito que, como tem mais 6 demiurgos aí, cada um deles devam ter uma religião, uma doutrina diferente, né, para controlar as pessoas nessa esfera espiritual. Né? Pois um Deus que afunda a terra em dilúvio, em guerras e mortes para todos os lados, e exige a matança de milhares de vidas para a sua honraria, eu acredito que seja um Deus que, na verdade, é um Deus do sistema, não um Deus central. Né? Esse demiurgo ele é o criador da matéria local, ele não é o criador da matéria geral. Existe uma grande diferença sobre isso. Também nós vamos falar mais para frente sobre a matriz de controle, como ela vem até aqui na forma de projeção material. Então a parte da matéria bariônica é usada nesse processo, mas não é toda a matéria bariônica realmente. Né? Como é o criador da matéria, não é o Deus verdadeiro. Este que achamos que é Deus é inferior ao Deus real e central.
né? Então, uma pergunta que precisa ser clara, que agora eu trago para todos vocês. Se um falso Deus é responsável pelos dilúvios e as guerras do mundo, quem realmente é o Pai de Jesus? Fica aqui esse questionamento em relação a isso que eu acabei de colocar sobre os arcontes e os demiurgos, que, volto a dizer, para mim são todos reptilianos, ou aliados deles, como Chopin, seja lá o que for. Para mim são todos farinha do mesmo saco, né? Pois o sofrimento na Terra ele nunca será acidental, mas faz parte de uma engrenagem invisível de aprisionamento e programação. Mais um dos agentes da matriz de controle hoje, a política. A política hoje, na verdade, sempre foi e sempre vai ser uma vergonha, não importa que lugar do planeta. E no Brasil, infelizmente, isso ainda é mais agravante, porque o Brasil, hoje, ele é tratado como se fosse um campo de testes de novas possibilidades do que a matriz de controle pode fazer com o ser humano a nível mundial. Todas as leis aprovadas em Congresso, em Senado, seja onde for, todas elas passam por um crivo decisório anterior àquela decisão que vai ser tomada em auditório, em plenária, seja lá o que for. As pessoas acreditam que elas votam sobre as coisas que acontecem, sobre as leis, e mesmo que essas leis sejam aprovadas em favor de uma população, a própria Constituição, principalmente a nossa, ela é usada contra o povo. As grandes massas hoje elas não falam a língua de quem coordena e de quem manda no país. Isso é uma ideia clara de que nós temos problemas relacionados à administração da matriz de controle perante os que são oprimidos, sem saber, é claro, pelas questões de um sistema como esse. Então, para nós, a política ela serve apenas para separar as pessoas, porque uma sociedade unânime é uma sociedade perigosa. Então, uma sociedade separada, ela é mais fácil de ser controlada. Continuando sobre essa questão da política, nós temos o rico e o pobre, essa dicotomia que ela é tão presente no sistema, né, na matriz de controle como ela funciona hoje. É sempre de interesse de que haja essa diferença social e essa discriminação de quem possui menos, sempre trazendo os valores que a matriz coloca, né? Porque você realmente é alguma coisa dentro de uma sociedade como essa se você tem algo. Então, se você tem dinheiro, basicamente você tem respeito, você pode bancar por diversas coisas que a matriz pode te oferecer. Isso é um grande engano, um grande erro, que vai contra as leis maiores de Deus, o Deus de verdade, não o Deus inventado pelo homem, e outras questões que agregam e até denunciam as falhas propositais que a matriz de controle possui em nunca dar assistência real a quem realmente precisa. O sistema de saúde, em geral, ele também trabalha corroborando com essas leis. É dicotômico, mas é verdade. Tá? O governo ele é criado para nunca atender de forma completa uma demanda de uma grande população. Nós fomos evoluindo nesta constante há milênios, acreditando que realmente a população ela não deva ser vista, e sim ela deva ser usada como massa de manobra. Não é à toa que hoje grande parte da riqueza do planeta ela se destina a um punhado de no máximo 15 famílias que fazem parte aí da matriz de controle e do gerenciamento administrativo dessa realidade. E todas as outras demais, e todos os outros 7 bilhões de pessoas que existem na Terra são manipuladas, né, por pessoas que nunca vão conhecer e que nunca viram na vida. Essa é a grande verdade. O sistema financeiro ele é gerenciado por famílias específicas na Terra para que continuem se mantendo no poder por tempo indeterminado. Essa é a grande verdade sobre o sistema financeiro. Ele é ilusório, ele serve para manter as pessoas sob controle no controle do medo, porque uma pessoa que não possui dinheiro para comprar pelo menos a sua alimentação básica, ela está às margens da sociedade. Sendo assim, ela está dependente do sistema, de forma geral. E quem gerencia esse sistema são essas grandes famílias aí, que fazem a gerência de todos os outros demais setores, né?
do mundo. Então nunca seria interessante trazer informação, trazer cultura de alto grau elevado, e tampouco trazer estudos que aumentem, né, o coeficiente de inteligência de uma população para que elas não possam lutar contra o que está errado perante a sociedade em geral. Então, o sistema financeiro ele financia campanhas de emburrecimento da população através das mídias e de outras questões relacionadas a isso, e também suprime e oprime a população através das forças militares do mundo e também de autoridades e do grande serviço público de proteção, da segurança pública, né, dos seus agentes, promovendo aí abusos e até questões relacionadas a uma população que já é controlada. Aqui eu não estou falando de operações militares e de operações de autoridades que realmente combatem ou acreditam que combatam o crime organizado. Eu acho que é realmente isso que essas autoridades devam fazer, combater o que é errado, o que acreditam ser errado, mas infelizmente há um infringir de ovos durante essas operações, que infelizmente a população de baixa renda sofre, e isso não é nunca trazido de forma realmente séria, né, pela política, para que sejam refeitas essas operações e como isso deva ser realmente colocado de forma prática, sem que haja vítimas dessa forma. Voltando a dizer, não sou contra nós termos a autoridade da segurança pública atuando de forma realmente ostensiva. Ela precisa existir, é claro. Um outro agente da matriz de controle que ela é muito eficaz são os sinais de internet. Hoje em dia no mundo é difícil você ter alguma casa ou alguma empresa que não possua um modem de conexão 5G, onde possam ser feitos aí os acessos à internet, às mídias sociais e a todos os tipos de informação. Uma das jogadas dos matrixianos e quem coordena a matriz de controle é o excesso de informação. Então, com esse excesso, se torna mais fácil você manobrar as grandes massas. E como isso é feito, basicamente? Tanto a água quanto a indústria alimentícia, elas trabalham com nanotecnologias. Essas nanotecnologias elas são extradimensionais, elas trabalham no nosso corpo físico e espiritual. E através da internet e os sinais 5G, eles conseguem dar comandos como as pessoas devem pensar, consumir e agir. Então é tudo um jogo de cartas marcadas. Sim, existem grandes aparelhos dentro dos setores administrativos da matriz de controle, onde eles gerenciam através de controles e botões como determinadas nichos de pessoas devem agir ou se comportar de acordo com a vontade de quem manda aqui na matriz de controle. A internet ela não tem só, ela nos traz, né, claro, obviamente a questão da informação, mas também nos dá, nos tira, na verdade, a possibilidade de pensarmos por si só. Então, parece que é liberdade, mas não é. Na verdade, é mais um dos cadeados, mais um dos agentes da matriz de controle. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Lua. A nossa Lua, na verdade, já tinha falado sobre ela na barreira de frequência, do vídeo sobre a barreira de frequência. A Lua ela é uma das agentes que comporta toda a parte administrativa aí dos reptilianos, né? A Lua, ela na verdade ela foi colocada ali, ela é artificial, ela é de metal, na verdade, ela possui apenas um invólucro de terra, mas ela é toda de metal, e é feita de um material bem leve, inclusive, justamente para que ela não seja atraída gravitacionalmente para a Terra e haja aí uma grande destruição em massa, né, pela atração gravitacional. Ela possui um peso bem leve em relação a um astro do tamanho que é. O que funciona na Lua? A Lua ela possui toda a administração da matriz de controle. Lá, todas as chefias reptilianas e draconianas coordenam a matriz de controle de lá. Junto com eles existem todas as outras raças que empregam toda essa administração e são os aliados que também possuem vantagens sobre a matriz de controle. Aqui nós estamos falando de Chopats, de Grace,
e outras raças que ainda são negativados e acompanham e são aliados, né, da Ordem do Dragão Negro, ou a chamada ODN, para quem é mais íntimo desses assuntos, né? É de lá que é feita toda a administração. E como isso funciona? Existe um grande projetor da Lua, é um projetor de matéria, né? Esse projetor ele projeta a matéria, parte dela bariônica, na Terra. E então nós conseguimos realizar aqui o contato com a matéria como ela se apresenta. Na verdade, você não está tateando essa mesa de madeira ou essa tela de celular. Você está tateando uma ilusão criada através deste projetor, em que essas tecnologias são todas projetadas para a Terra. Só que a parte interessante é que nós conseguimos interagir com essa matéria, inclusive realizar novos procedimentos de movimento e até a gente consegue manipular a matéria de forma limitada, é claro, como eles nos trazem matéria projetada da Lua. Então, falando mais um pouquinho, né, sobre essa polêmica toda da Lua, já é bem conhecido, né, esse estudo aprofundado. Então, tudo aqui, onde é condicionado, programado e manipulado pela matriz de controle, tudo que acontece dentro desse domo tem a interferência da Lua, isso a gente já sabe. Desde o crescimento do cabelo, até a maré, até as plantações. Então, tudo aqui é controlado e esse astro, né, projetor, ele manifesta também culturas, ele manifesta atividades dessas culturas, desde celtas, seja o que for. Então, a gente tem que abrir os olhos para continuar, né, nessa roda encarnacional, às vezes devotando a nossa vida à Lua, desde danças da Lua, porque a gente sabe agora o que realmente significa esse projetor e quem está lá, quem está por detrás dessa... Porque às vezes tu tá tão condicionado a um povo, pode ser memória implantada ou não, né? Pode ser que tu experienciou essa encarnação, mas tu talvez volte para continuar sendo devocional à Lua, a esse condicionamento encarnatório aqui nessa matriz de controle, por sim, esse lindo farol que ilumina a nossa noite. Tem algo bem importante por detrás, às vezes tu fica preso na Matrix, sendo devocional a esse instrumento que rege desde nossa alimentação, como eu falei antes, as plantações, desde os oceanos, porque exerce grande força aqui nessa matriz de controle. Exatamente, pessoal. Na Lua existem territórios que são neutros e outros que são destinados a prisões e até de trabalhos dos Exus, das entidades que fazem aí o acompanhamento terreno de almas encarnadas aqui, né? Então lá também é uma prisão, existem espíritos presos lá que já sabem de muitas coisas e compreendem já, ou outros que são criminosos, que são até apreensões da Grande Confederação e de outros órgãos, né, de monitoramento da Ordem Celeste. Então a Lua ela possui aí um papel interessante. Ela foi trazida pelos draconianos visando um aceleramento da evolução terrena há muito tempo atrás, quando a Terra já estava resfriada e já possuía gradiente material para aportar grandes estudos sobre o geneticismo e o surgimento da vida. Então a Lua foi trazida pelos draconianos, ela foi construída aqui em volta da Terra, porque ela gravitacionalmente ela puxa os oceanos por onde ela está passando. Então isso aceleraria o processo evolutivo da Terra em alguns milhares de anos. E esse era o intuito, né, dos draconianos em um primeiro momento. Inclusive, foi trazido a oportunidade dos draconianos tentarem a dominação da Terra num passado muito distante, muito antes de terem realmente uma civilização consciente aqui. Então eles tentaram trazer formas de vida reptilianas como os dinossauros, diversos tamanhos e formas,
mas não conseguiram, porque o planeta ele sempre emanou oxigênio, sendo que esses seres eles respiram, né, gás metano e outros gases que fazem parte da sua constituição material. Foi enviado então um meteoro para tentar mudar a atmosfera do planeta, para que o planeta produzisse de alguma forma outros tipos de gases na sua constituição natural. Não dando certo, eles tentaram um segundo meteoro, que foi o meteoro que é documentado pela nossa história, pela arqueologia local, né, no nosso planeta. Também não deu certo. Então, após isso, eles tentaram fazer um outro projeto aqui para tentar transformar a atmosfera da Terra em metano, mas foi impedido pela Confederação, mediante as questões de que a Terra ainda não fazia parte, todo o pátio cósmico do Sistema Solar não fazia parte do território dos draconianos ainda. Então eles foram impedidos, né, pelas forças de Mikai, inclusive, de darem continuidade a esses objetivos. Pois bem, pessoal, para esse vídeo não ficar tão longo assim, que eu sei que já deve estar bastante longo, nós entramos aí no último tópico, que é basicamente as memórias implantadas. Quando o Exivak veio até aqui para realizar essa missão de acordar a população, o Exivak ele precisou ser submetido a diversas cirurgias, né, astrais, para que as memórias estelares dele fossem colocadas de lado, apagadas, e outras memórias encarnacionais fossem colocadas no lugar. Inclusive memórias de karma, de coisas que eu nunca fiz na vida, vidas que eu nunca desempenhei, as coisas que me falaram e eu até acessava, né? Justamente para que eu ficasse aqui a maior parte do tempo possível, sobre culpa e dogma, sobre achando que eu deveria estar retornando para pagar esses karmas. Então esse vídeo aqui, ele é bem polêmico. Existe esse segmento, né, dessa doutrina espírita que sim, ela acorda, ela te ensina bastante sobre reforma íntima, sobre os reinos. Então eu não quero falar nada contra, né? Aqui é pra gente só entender como é que funciona essas memórias implantadas. Muitas vezes, né, como eu trabalho com investigação do inconsciente, as regressões, né, terapêuticas que eram chamadas assim, a gente percebe várias pessoas, né, que deitam, a gente chama deito, e elas começam a acessar, assim como eu acessei várias memórias de nazismo, que mais, várias memórias. Às vezes, aquilo ali ele tá no teu registro acástico, né? Por isso a gente tem que ter bastante cuidado com esses registros acásticos. Não no cuidado de não ir conhecer e saber e se entender. Não é nesse sentido. Eu acho que se tu tem dentro de ti a vontade de saber sobre quem tu foi, quem tu é, vá. Porque isso já é uma centelha ativa no teu coração. Mas o fato aqui é não ser condicionado por isso. Porque às vezes são retiradas tuas memórias, se tu era de Sirius Alfa, se tu era de Atlântida, se tu era Lemúria. Essas memórias foram apagadas, nossa glândula pineal ela é apagada através do flúor, ela é apagada através da água que a gente toma, através dos filamentos que foram retirados, então isso foi tudo apagado. Mas algumas memórias ficam. Eu vi que eu dei veneno pro meu pai na regressão. Eu vi que eu matei minha mãe na regressão. Pois então, às vezes, que é o que a gente vai falar aqui nos outros vídeos, quando tu desencarna, que chega aquela hora que tu tem que ir para esse outro plano, que é mais real do que esse plano aqui da matéria, que é o plano astral, que a gente também não consegue acessar, a não ser os médiuns ou quem canaliza, que é o estado real nosso. Porque a gente está com uma roupa de carne aqui, mas nós somos partículas, fragmentos etéricos, né? Nós somos energia. Então, quando esse corpo encarna e veste esse personagem e vivencia aquilo,
essa é uma forma aprisional da Matrix, para que nem o Bruno Zivac falou, para que tu volte, e aí tu vai passar pelo aquele túnel azul, como vários casos, tanto de regressão como EQM, né? Aquele túnel azul e vem aqueles seres lindíssimos, angelicais, e começam aquela conversinha mole. E eu sei que eles estão bem atentos ouvindo isso, porque esse acho que é o vídeo mais marcante aqui do canal e é nessa vibe que a gente vai seguir. E eles vão vir com aquela conversa doce. Mas quem sabe tu volta e faz melhor aqui com a mãe, aqui com a filha. E é isso. E aí tu fica vindo mãe, vem filho, vem marido. Gente, eu que trabalho com regressão, vocês não sabem como isso te aprisiona reencarnando aqui. Então, fique ligado para te morrer bem, para te morrer com consciência, para não ser iludido nesse portal lindo azul que todo mundo conta, quem passou por coma, quem passou por regressão, e aí tu cai nesse conto do vigário. E aí muitas vezes tu não matou, tu não tripou, estilhaçou, muitas vezes tu já vem com esse coração aí que tu tem bondoso, com essa forma de ser respeitosa, que prima pela justiça, mas foi colocado várias memórias nesse teu registro akáshico, ilusórias, não do tempo que tu estava em Sirius Alpha, que tu era um comandante, sim, que tu aqui é o pecador, é o horrível, e aí tu fica reencarnando e cai nesse conto de reencarnações que são muitas, e aí tu fica centenas de milhares de anos aqui, não é? Cia. Pessoal, a gente tem que prestar muita atenção aí no que é realmente, se existe, se realmente é sério o conselho kármico, mediante essas informações que vocês agora já estão sabendo. Mas a gente vai ficando por aqui. A gente vai fazer um outro vídeo falando exclusivamente sobre a questão das religiões no mundo. Vamos englobar esses assuntos, inclusive, de forma muito mais aprofundada, tá? Então nós vamos ficando por aqui. Desde já agradecemos a audiência, a presença de todos. Muito obrigado. Quero agradecer muito, então, e agradecer a mim mesma por ter vindo falar isso, já que a gente foi chamado, eu fui chamada para falar sobre essas verdades, essas colônias espirituais que muita gente vai, a gente sabe disso, nessas colônias, esses hospitais astrais que também são fake, são falsos. A oportunidade da gente falar, então, de como a gente pode se religar à nossa origem, aos nossos comandos. Então, gratidão e boa vida a todos.